Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, que é louvado por todos os seus santos. O amor do Senhor Jesus Cristo que nos acompanha ao longo da vida. E a comunhão do Espírito Santo que aqui nos reúne estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne nisto. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To all beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Saúdo a todos os peregrinos de língua portuguesa, de modo especial aos meninos e meninas aqui presentes. Hoje é um dia muito bonito para vir a Fátima celebrar a festa dos pastorinhos, que pequeninos como vocês, muito amigos de Jesus, muito conduzidos pela mão carinhosa da Mãe do Céu, hoje nós celebramos como heróis da Igreja, como santos de Deus. Por isso a vocês uma saudação muito, muito querida da parte de Deus e da parte da Igreja. E todos juntos para celebrarmos esta Eucaristia, que exalta precisamente a inocência do coração, o ser crianças nas mãos de Deus e deixar-se guiar por Ele, pela mão de Maria, porque reconheçamos que nós precisamos de converter o nosso coração, aquilo que os pastorinhos muito entenderam, converter-se a partir do coração para sermos agradáveis a Deus e para realizarmos também nós, na nossa vida, o projeto que Ele tem para cada um e cada uma de nós. Reconheçamos, pois, as nossas culpas e peçamos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa, minha grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
nas alturas. E paz na terra aos homens gloriados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei por intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que à imitação dos santos Francisca e Jacinta Marto, vos sirvamos na simplicidade do coração para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia o Senhor, sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel
dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: aqui estou. E correndo para junto de Eli, disse: aqui estou, porque me chamaste. Mas Eli respondeu: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: aqui estou, porque me chamaste. Eli respondeu: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor.
sua misericórdia se estenda de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Senhor derramou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes, manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. O Senhor derramou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrou da sua misericórdia. O Senhor derramou os poderosos de seus tronos, exaltou os Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo. O último, Adão, tornou-se um espírito que dá vida. O primeiro não foi o espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo homem veio do céu. O homem que veio da terra é o modelo dos homens terrenos. O homem que veio do céu é o modelo dos homens celestes. E assim como trouxemos em nós a imagem do homem terreno, traremos também em nós a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem continuamente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, de pé, recebemos a bênção do Senhor e voltamos a aclamar Aleluia. Podem sentar-se. Vou falar um bocadinho de quem a gente hoje todo está a falar na igreja. De quem é? Francisco e Jacinta, os dois manos. Vamos falar um bocadinho deles. Porque, está a ver, nessa altura, quando eles viviam aqui por estes terrenos, apacentando o seu rebanho, levando as ovelhas para pastar, um dia viram uma grande luz. Eles eram crianças como vocês, mas que viviam, não tinham tantas coisas como vocês. Trabalhavam e ajudavam os pais a levar o rebanho. Porque era assim, todos, também fui assim quando eu era pequeno. A gente trabalhava com os papás, na terra, fazia o que era preciso, ajudava em casa. E um dia viram uma grande luz em cima da azinheira onde eles costumavam brincar. E viram uma senhora vestida de branco. Eles diziam, parecia vestida de luz. Linda. E eles ficaram curiosos, mas não ficaram com medo, porque aquela senhora
tinha um sorriso muito lindo para eles. E começou a falar com eles. E deu-lhes tanta luz e tanta alegria, que eles no mês seguinte voltaram lá, e no mês seguinte, e no mês seguinte. E desde o mês de maio até o mês de outubro, ao dia 12, dia 13, tinham sempre este encontro com a Mãe do Céu, a Senhora do Vestido de Luz. E eles não tiveram vida fácil também depois. Eram de uma família pobre, não passavam fome. Mas, como já disse, trabalhavam, nem sequer iam à escola. E Nossa Senhora disse, vocês têm de ir à escola. Isso é muito importante. Lembram-se que a Nossa Senhora disse a eles, têm de ir à escola. Porque ir à escola é muito importante para perceber tantas coisas na vida. E Deus quer que a gente cresça bem, que a gente viva feliz e também faça felizes outras pessoas. Depois, disse-lhes também que iam ter dificuldades. O tempo da altura era muito mau. Vocês hoje veem na televisão também muitas coisas de guerras, destruição na Ucrânia, o terremoto, e tantas crianças, umas conseguiram salvá-las, outras não. E Nossa Senhora diz-lhes, olha, vocês não tenham medo, porque vocês são do Pai do Céu, gosta muito, muito de vocês. E fez-lhes ver. E o Francisco diz que parecia que nós estávamos lá quase como ao colo de Deus, nós três. Porque dentro do coração a gente vê coisas que às vezes não vê com os olhos. E ele disse, foi tão bonito, que nunca mais esqueceu isso. E também quando as coisas se tornaram difíceis, quando as outras pessoas não acreditavam neles, daquilo que tinham visto, quando depois, no meio da guerra que lhes metia tanto medo, morriam tantos soldados, também portugueses, que estavam a combater fora, e havia muita gente a chorar os seus mortos, quando eles próprios, Francisco e Jacinta, ficaram doentes, e depois até morreram por uma pandemia como a nossa, mas eles tiveram uma força tão grande, porque sabiam que o Pai do Céu gostava deles. Mas o Francisco dizia que pena é que o Pai tinha uma cara triste, o Pai do Céu Jesus tinha uma cara triste. Porquê? Porque diz, porque com tanta desgraça que há no mundo, tanta gente a sofrer, aquilo que eles chamam de pecado, tudo isso são os pecados é aquilo que faz sofrer os outros e que por isso faz sofrer a Deus. E ele lhes diz, nós queremos ser diferentes. Nós não queremos ser gente que goza dos outros, que faz sofrer os outros. Nós queremos ser gente que ajuda, que vive bem. É como quando assim a gente se sente feliz. Também quando temos dores de barriga, mas o papai e a mamãe pegam na gente, põem a gente ao colo e a gente sente-se bem, apesar da dor, porque o papai e a mamãe estão lá. Isso é o que Jacinta e Francisco aprenderam de quem é Deus. É aquele que gosta de vocês. E mesmo que vocês passem, e o Francisco diz também, sofreu muito, mas diz, mas eu sei que o Pai do Céu está aí. Mas eu sei que também outros meninos estão a sofrer e eu estou unido a eles. De certo modo estou triste, porque como o Pai do Céu está triste pelo sofrimento deles. Mas dá-lhes força até para vencer o sofrimento. É estes que nós... Agora vou falar um bocadinho para os mais crescidos. Porque nós, às vezes, os crescidos, pensamos que nós é que somos importantes. Mas digam lá aos papás, quando nasceu o primeiro, sobretudo o primeiro, aqueles que têm mais do que um, lá em casa, como aquilo... Quem era o mais importante lá em casa? E sempre que nasceu o seguinte e o seguinte. Nós somos 8 na minha família e deu para eu ainda ver os outros, os mais pequenos que nasceram. E cada vez que nasce um, é uma revolução na família. Porque toda a gente, a pessoa mais importante é o mais pequeno.
E quando a gente aprender a ser assim, quando a gente aprender que aquele, por exemplo, aquele nosso colega na escola, que tem mais dificuldade, é aquele que a gente tem de dar mais importância, nós estamos criando um mundo novo. Porque assim, não há ninguém que fique triste, porque a gente não pode estar contente com os outros tristes à nossa volta. É assim que é o Pai do Céu, o coração do Pai do Céu. É assim que viveram Francisco e Jacinta, e também a Lúcia, que depois viveu mais tempo e é que contou estas coisas todas. Mas, hoje, esta mensagem é para todos, para os mais pequenos, mas para os maiores. Porque quando a gente dizia, quando os pais receberam os seus filhos como dono de Deus, não se tornaram donos. E sabes como a vida foi assim, de viver ao serviço de... A primeira coisa que a gente pensa quando chega a casa é como é que está o menino, como é que está a menina, quando a gente vai buscá-la, como é que passou o dia, como é que foi. A nossa preocupação toda. Porque são os mais importantes, porque são os que mais precisam. Isto é o mais importante. Aqueles que mais precisam são os mais importantes. Qualquer que seja a idade, qualquer que seja a situação onde nos encontremos. E o que Maria vem dizer, Nossa Senhora aqui, Nossa Senhora surge como uma mamã que cuida deles, destes pequenos. Não tinham nome, não tinham nome assim famoso, não eram artistas nem nada. Mas Nossa Senhora vem dizer que eles eram importantes para Deus. Como os vossos filhos, os nossos irmãos, são aqueles que são mais importantes para a gente. E a quem a gente precisa dar carinho. Por isso mesmo, Maria, a gente diz que é a imagem da Igreja. E a Igreja tem de ser assim. A Igreja que começa por ser a Igreja das nossas famílias. A Igreja que é cada uma das nossas comunidades. Que têm de se apetrechar para acolher bem, para acarinhar. Que as crianças, quando entram na igreja, que não venham para um lugar estranho, mas vão para um lugar onde são acarinhadas, são bem queridas, porque é a casa do Pai do Céu. E esses sinais têm de ser também evidentes. É por isso que o mais estranho e o pior que se pode fazer é fazer sofrer uma criança. E particularmente no meio da igreja. Aquilo que estamos a falar nestes dias, de abusos de crianças, é o maior escândalo que se pode ter dentro da igreja. Porque são crianças, puseram a sua confiança na igreja, como Francisco e Jacinta puseram confiança na Senhora do Céu, que vinha do céu. E se alguém, precisamente na igreja, que é onde tudo isso devia ter de ser a expressão do que é a igreja, e se abusa de uma criança, é a pior coisa que pode acontecer. E isso nós não podemos tolerar. E ainda temos de afastar. E não pode ser. Às vezes não é fácil fazer essa luta, fazer entender, mas é importante que se entenda e que se tomem medidas para que isto não possa acontecer. Porque isto é o pior que pode acontecer na igreja. Por isso, nós hoje, na festa de Francisco e de Jacinta, nós, diante de Deus, acolhemos primeiro com alegria as crianças que nascem no interior da família, no carinho delas, que tantas vezes também não é fácil para os papás. Não é fácil com as dificuldades que encontramos, não é fácil talvez também pelos problemas também que temos à nossa volta, mas é a nossa missão. Não quer dizer que têm de ter tudo. Não se pode ter tudo. E também tantas vezes vamos encontrar dificuldades. Mas o papai e a mamãe estão lá, a igreja também está lá, as instituições do Estado estão lá. E temos que, em tudo aquilo que nós vivemos, eu penso que o importante de uma civilização, do mundo bem organizado, começa precisamente
pelo sinal de saber como é que estas pessoas mais frágeis, as crianças, aqueles que sofrem, aqueles que têm desabilidades para alguma coisa, como é que essas pessoas são tratadas. Porque quando isso se passa bem, quer dizer que a gente é uma sociedade que pensa e se organiza bem para que este mundo possa ser melhor. Isso é o que nós vamos pedir hoje ao Senhor, por intercessão e tendo em mente a vida de Francisco e Jacinta, por intercessão de Nossa Senhora, com a presença e o modelo que Jesus nos traz. E Jesus, a primeira coisa que devem levar hoje vocês, ouviram a primeira leitura de um menino, pequenino também, que vivia no templo, mas ele não percebia bem, mas ajudaram-lhe a interpretar e a escutar a voz de Deus no coração dele. E esse vai ser a força dele, que foi também a força dele para a vida inteira. E ainda hoje se fala dele, porque foi alguém que ouviu a voz de Deus, ouviu nos ouvidos, ouviu no coração. E depois foi anunciar essa voz de Deus aos outros. O profeta Samuel. É isso que Deus também quer que a gente escute. Escute sempre a voz dele, que diz que gosta de nós, mas para que nós também façamos um mundo melhor com o carinho que Deus coloca no nosso coração. Que Francisco e Jacinta, que a Mãe do Céu nos ensinem a viver, a ter alegria no carinho que Deus nos tem e a ser também carinhosos com aqueles que encontramos ao longo da vida. Amém. Então vamos professar juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir como eles na santidade de vida e cantemos cheios de fé. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento. Oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor.
pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus. Oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas os ajudem a crescer como os pastorinhos em candura e simplicidade. Oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis. Oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que com São Francisco cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido. Oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Por todas as crianças que são abusadas, que sofrem, que veem a sua vida comprometida, para que possam reencontrar o amor de Deus que as liberta do sofrimento em que vivem e possam viver na alegria do Deus que as ama. Oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos beatos Francisco e Jacinta, os santos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos com eles na glória eterna. Por Cristo Nosso Senhor. Irmãos e irmãs, quando estamos junto de Deus, sentimos muitas vezes o que Santa Jacinta Marto descrevia quando fazia a experiência do Deus conosco, do Deus próximo. É este mesmo Deus que já experimentámos na mesa da palavra e que agora continuamos a sentir na mesa do pão da vida e do vinho da salvação. É com ela que podemos dizer: tenho o lume no peito. É esse lume, o fogo que ilumina a nossa vida, a terra inteira. Tenho lume no peito,
Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito a Deus, o nosso Pai do céu Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa alegria e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e ao coroar os seus méritos coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos o exemplo, na comunhão com eles uma família, na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhos, possamos vencer o bom combate da fé e receber como eles a eterna coroa de glória por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, tomou o cálice no fim da ceia, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com a alegria e a confiança de sabermos que Deus é o nosso Pai do céu, poderoso e querido, dirijamos-lhe a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Misericors
Felizes aqueles que o Senhor reúne à volta da sua mesa e alimenta com o pão da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno Que entrais em minha morada, diz a minha palavra e será salvo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito sejais, Senhor, do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor, do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo.
Irmãos e irmãs, com os santos Francisco e Jacinta Marto como guias, temos certeza de que a nossa pátria está no céu, de que a nossa meta vivida à luz de Cristo Pascal que acabamos de comungar é esse horizonte novo que se rasga para a realidade futura da santidade em Cristo. É por isso que todos os batizados podem dizer, como São Francisco Marto, até ao céu. O mesmo é dizer aqui na terra, eu quero contemplar a glória de Deus. Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acendei em nós o amor admirável que levou os santos Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, a Assembleia que formamos é constituída por muitas crianças. Vamos pedir que se aproximem do Senhor Bispo, porque vai invocar sobre elas uma bênção especial. Os meninos e as meninas que estão nesta Assembleia aproximam-se agora do altar para que o Senhor Bispo possa invocar sobre elas uma bênção do Senhor. Os que não podem vir sozinhos vêm acompanhados com os pais ou com os avós. Podemos aproximar-nos todos.
Então vamos pedir a bênção de Deus. A bênção quer dizer que Deus nos quer bem, que gosta de nós e que vai conosco e nos acompanha. Também quando a gente tem alguma dor, também quando está triste. Ele não deixa de estar conosco. Por isso, vamos... O nosso auxílio vem do Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes e abençoastes impondo-lhes as mãos, e nos ensinastes de quem as recebe, que quem as recebe a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes, e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem a Virgem, vossa Mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção, livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer sempre em idade e graça como vós, e se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a vossa alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Podemos agora voltar aos nossos lugares. Continuamos a celebrar este dia de festa. Aqueles que estivermos na Cova da Iria, hoje, da parte da tarde, podemos participar na celebração de vésperas. Terá lugar às 17h30 na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Estamos todos convidados para celebrar festivamente, de forma solene, a hora de vésperas, neste dia de festa. Irmãos e irmãs, o Presidente da Assembleia que formamos vai invocar sobre nós a bênção do Senhor. Com ela, benze também os objetos religiosos que temos conosco e levamos como memória da peregrinação a este lugar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ilumine-vos e conduza-vos sempre. O Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então desejo a todos um resto de um bom dia nesta festa de São Francisco e Santa Jacinta e também um bom regresso a casa. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Senhora
Amém.